Levítico 23 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, como sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trazeis oferta queimada ao Senhor. Pede para Deus falar com você. Querido e amado Senhor, nós estamos aqui para aprender a Tua Palavra. Vem ministrar ao nosso coração, vem trazer sobre nós o seu entendimento. Abra o nosso entendimento para compreender, o nosso coração para entender as Escrituras. Querido e amado Espírito Santo, abre as Escrituras e traga para nós a palavra revelada. Nos faça entender, Senhor, como o Senhor disse a Daniel, que nos últimos dias o Senhor nos daria um entendimento das coisas que foram reveladas. E o Senhor tem feito isso nos nossos dias, na nossa geração. Então vem, Pai, fala conosco, se move aqui com a sua verdade, com a sua palavra e com o seu poder, para a honra, para a glória e o louvor do santíssimo nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, deixa a Bíblia aberta aí. Presta bastante atenção no que Deus tem para nós, porque mais do que uma pregação, isso é um ensino. É um ensino para você guardar pelo resto da sua vida. Amém? Pelo resto da sua vida. Então veja, queridos, nós temos algumas festas que são chamadas de festas santas, solenidade, memorial. O memorial significa lembrança. Fala comigo, lembrança. Tudo que é feito como um memorial é para que você lembre. Quando Jesus disse aqui, quando ele partiu o pão, cálice, ele disse que seria feito em memória, é um memorial. Isso deve ser feito. É algo que tem que ser lembrado. Em memória de mim, para que você se lembre de mim. Então Deus mostra que há memoriais importantes na palavra de Deus que devem ser mantidas ainda hoje. E a palavra de Deus fala sobre as festas de Deus, as festas solenes como memorial, algo que Deus determinou para nós. E a palavra de Deus ensina que existem algumas festas extremamente importantes. Eu vou citar algumas, porque o objetivo hoje é falar só de uma, e eu vou citar 7, mas eu vou ministrar mais sobre uma, que é o dia de hoje. Então existem as festas importantes: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. A palavra de Deus mostra que Jesus morreu quando? Quando Jesus morreu? Não estou perguntando nem dia, nem mês, nem ano, nem hora. Mas de que época Jesus morreu? Na Páscoa. Então ele cumpriu. Durante esses 10 dias eu vou ministrar algumas coisas. Hoje eu vou falar só de uma, mas eu vou ministrar todos os dias. Nós vamos ministrar o que significa todos esses 10 dias para nós. Então Jesus morreu na Páscoa. Ele foi enterrado no dia de Pães Asmos. E é tão interessante que quando Jesus morre na Páscoa, a Bíblia nos ensina que o Cordeiro de Deus é morto no dia da Páscoa para que os pecados pudessem ser cobertos. Amém? E aí, quando a palavra de Deus ensina que na festa dos Pães Asmos mostra que o judeu, quando o sacerdote, quando ele estava celebrando ali, até hoje eles fazem isso, eles pegam o pão, esmiuçam o pão, esconde debaixo da mesa e depois levantam para o céu. Quem foi sepultado e depois levantado para o céu? Senão o pão vivo que desceu do céu. Então pães asmos são pães sem fermento. Quem é o pão vivo que desceu do céu que é sem fermento? Fermento significa pecado. Então quem é o pão vivo que desceu do céu, que não tem fermento, que não tem pecado, que foi sepultado e depois levado ao céu? Você vê que todas as festas judaicas, elas têm um memorial. Ela mostra, apontam para Jesus. Quando foi criado lá por Moisés, Deus falou a Moisés que fizesse essas festas, ele estava apontando para Jesus. As festas são ensaios do que vão acontecer. A Páscoa já aconteceu, os Pães Asmos já aconteceu. E Jesus ressuscitou que dia? No terceiro dia. O terceiro dia é a festa das primícias. Quem é aquele que ressuscitou primeiro? As primícias dentre os mortos. O Senhor Jesus. Então veja que Jesus ele cumpriu essas festas de uma maneira muito forte. 50 dias depois,
da ressurreição de Jesus, da Páscoa, aconteceu o quê? O Pentecostes. Quem foi liberado? Quem foi derramado? Quem desceu para nós no dia de Pentecostes, que é festa da primeira colheita? Quem foi? O Espírito Santo. Então nós vemos que o Senhor cumpriu as 4 primeiras festas, porque todas as festas lembram, mostram o que vai acontecer. Então as 4 primeiras aconteceram, mostraram o que iria acontecer com Jesus, o que Jesus iria fazer. E hoje nós estamos vivendo o Rosh Hashanah, e é sobre essa festa que eu vou falar, que é chamada Festa das Trombetas. Fala comigo, Festa das Trombetas. Então os judeus determinam, porque nós queremos o Deus dos judeus, concorda comigo? Então nós temos que aprender com ele, como é que Deus se revelou para eles primeiro, por que Deus falou certas coisas, eles é que sabem e têm a maior informação para nós. Então veja, quando eles declaram que é Rosh Hashanah, eles estão dizendo assim, e isso é fato, que foi quando Deus criou o homem. Então o primeiro dia de todas as coisas, o início de todas as coisas aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, formou o homem, fez a mulher, e ele deu vida, então ele disse que aquele dia era o Rosh Hashanah, cabeça do ano, o início de tudo. Deus então restaura para nós o entendimento hoje de que hoje comemora-se o ano 5776 de que ele criou o homem. Então a gente pode dizer que hoje é aniversário de Adão e Eva. Essa foi boa, né? Então hoje é aniversário deles, né? Já estão no céu, né? Aniversário deles foi o dia que eles foram criados, que eles vieram a existir. Então, quando isso determinou? Quando Deus criou todas as coisas. Então, nesse dia, que é a virada do ano, é chamada de Festa das Trombetas. E é sobre isso que nós vamos falar. Tá? Agora eu vou ministrar. Tá bom? Então, quando entra as 4 primeiras festas, tá? Que já se cumpriram em Jesus, tem um intervalo até que as outras 3 festas possam se cumprir nas suas profecias. As primeiras festas, que são Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes, apontaram a primeira vinda do Senhor Jesus. Das trombetas, da expiação, que é o Yom Kippur, que nós vamos aprender, da expiação e do tabernáculo, indica a segunda vinda do Senhor Jesus. Então veja, entre uma festa e outra, tem um intervalo. Esse intervalo mostra o mover que Deus determinou para a existência da Igreja de Cristo. E esse intervalo tem mais ou menos 2015 anos, mas o calendário ele está errado. Então eu vou arredondar para 2000. Então tem mais ou menos um pouco mais de 2000 anos de intervalo entre o cumprimento de uma festa e o cumprimento das outras festas. Então nós precisamos entender que tudo aponta para o Senhor Jesus. Todas essas festas apontam para aquilo que Jesus fará. A festa das trombetas foi instituído por Deus quando Deus falou com Moisés. Abra comigo a palavra do Senhor. Eu estou resumindo algumas coisas porque é muito grande. Quando Deus, eu já li o texto aqui em Levíticos, mas a palavra de Deus mostra que quando Deus, eu vou só comentar porque o texto é muito comprido, senão a gente vai se perder. Em Êxodo 19. Abraão, vamos ler, vamos resumir, né? Êxodo 19, versículo 10. Vamos citar aqui para a gente ter uma referência. Êxodo 19, versículo 10, assim. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o 3º dia, porque ao 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Até aí, eu vou citar o que aconteceu. A palavra de Deus mostra então que aqui começa o dia que se toca as trombetas. Nesse dia foi instituído a festa
das trombetas. Então o povo queria ouvir Deus, queria estar na presença de Deus. E Deus disse para Moisés: então fala para o povo se santificar. Lava as vestes, toma banho, se limpa, se lave. E aqui, olha, na beira do monte, ninguém chega perto. Ninguém passa aqui nesse limite do monte. Ninguém, nem animal. Quem tocar até no limite do monte vai ser morto. Vai ser morto. Então era algo que o povo tinha que se santificar, se purificar. Quantos dias? 2. Porque no terceiro Deus viria. Guarda aí, 2 dias. No terceiro o Senhor virá. Você está ouvindo? Diga, 2 dias. 2 dias. No terceiro o Senhor virá. Guarda isso, é importante essa informação. Então o povo se limpou, se lavou, se purificou. E a palavra de Deus diz então que Deus desceu no monte. E começou a fumegar, raios, trovões, nuvens. Foi algo assim assustador. E Deus começou o quê? A soar a trombeta. E a palavra de Deus diz que por 2 dias o povo se santificou, se limpou. No terceiro dia, no pé do monte, quando eles ouviram soar a trombeta, o povo subiu e Deus desceu. Ou melhor, Deus desceu primeiro, depois o povo subiu ao monte para ter um encontro poderoso com o Senhor. Então a festa das trombetas nada mais é um olhar para o futuro de que Jesus virá e que Jesus buscará aqueles que creem nele, aqueles que estão diante do Senhor. Olha o teu irmão e diga assim: ao terceiro dia Deus descerá. Então o som do shofar, ele é entoado, que é uma trombeta, que é feito de chifre de carneiro. Ele é entoado hoje da seguinte maneira: todo sumo sacerdote, na virada do Rosh Hashanah, na lua nova, lá em Israel, ele olha, quando ele observa, primeiro rastrinho da lua, ele então começa a tocar o shofar. E ele toca 99 vezes, pequenas vezes, algumas longas, mas a última vez, o último som do shofar é muito longo. Então, mostra o quê? Que Deus está fazendo algo precioso. E quando se toca esse sonido por longamente, está dizendo: começou a festa das trombetas, começou o ano novo, começou o Rosh Hashanah. Então veja, queridos, que a festa das trombetas é feita em 2 dias. O Rosh Hashanah, ele é comemorado 2 dias. Então hoje nós começamos às 6 horas da tarde e vai até às 6 horas da tarde do dia 15. É chamado de Rosh Hashanah. Por quê? Porque não se sabe quando é que a lua será vista no céu. Por isso que Jesus disse: ninguém sabe o dia e nem a hora. Uma coisa é fato: Jesus voltará na festa das trombetas. Pode ser esse ano? Pode. Pode ser o ano que vem? Pode. Pode ser daqui 10 mil anos? Pode. Nós não podemos dizer que dia nem que hora, mas nós podemos dizer quando é que ele vem. No sentido de saber que ele virá cumprir todas as peças que ainda faltam. E isso é sério, irmãos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E se alguém afirmar, é falso profeta. Mas nós podemos entender que todas as peças levam para Jesus. Todas as peças mostram o futuro. Todas as peças realizam aquilo que Jesus determinou. E se Jesus realizou e cumpriu as 4 primeiras, você pode ter certeza que as outras 3 ele também vai cumprir. Porque todas as peças falam dele e do que ele faria para manifestar o poder dele na face da terra. Então veja comigo, quantos dias tinha que esperar para ver a lua? 2. Sabia-se a hora e o dia? Não. Por isso que Jesus disse: ninguém sabe a hora nem o dia. Só meu Pai sabe. Por que só meu Pai sabe? Porque é Ele que sabe quando a lua vai nascer. É Ele que sabe todas as coisas na face da terra. É Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Então, aquele povo se consagrou 2 dias.
se limpou 2 dias. Quando Deus então desceu ali no Monte Sinai, que é o Monte Santo do Senhor, e houve aquela barulheira toda, e foi o Senhor que tocou a trombeta, não foi o sacerdote, não foi Moisés, foi o Senhor, porque a voz de Deus para aquele povo era o som de um chofar, é o som de uma trombeta, é um som poderoso ali, de uma maneira estrondosa. Deus desceu, então o povo subiu, e assim será conosco, queridos, quando Deus se manifestar lá na glória, e quando o som da última trombeta vier na glória, Deus vai descer, e o povo que crê vai subir. Quase 3 milhões de judeus subiram para ver a glória de Deus. Quase 3 milhões de judeus estavam ali. Quando Deus desceu, o povo subiu. Quando Deus descer, nós que cremos vamos subir. Agora pergunto eu, o teu ouvido está afinado com o som do céu? Nós precisamos ter os nossos ouvidos, irmãos, afinados com o som do céu. Porque tem muito barulho, queridos. Tem muito som na terra. Tem muitas vozes na terra. Mas nós precisamos saber que, dada a ordem ao anjo, ele vai tocar a trombeta. Dado a ordem ao anjo, ele vai tocar a última trombeta. E é na última trombeta que nós vamos poder subir. Então a festa das trombetas está ligado 100% ao arrebatamento da igreja. Quem é a igreja, pastora? É só a igreja Hebrão? Não! A igreja são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que andam de acordo com o que está nas Escrituras, que não fica assim, ó, né? Uma hora para lá, outra hora para cá, mas é aquele que mantém a sua salvação dia a dia. Queridos, nós precisamos manter a nossa salvação dia a dia. Por que o povo pôde subir? Porque o povo se limpou, o povo se lavou, o povo se purificou, o povo lavou as suas vestes. Nós já estamos vivendo há mais de 2.000 anos. E a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1.000 e 1.000 anos como... Pedro disse isso em 2 Pedro 3, no versículo 1 ao 9, ele fala isso. Será que Deus tarda? Será que Deus tarda? Deus não tarda, ele vai vir na hora certa. Na hora certa, o Senhor virá. E nós precisamos estar prontos. Quem sabe esses 2 dias que o povo se purificou não são os 2.000 anos que nós, como igreja de Cristo, não temos que nos purificar aqui. Que Ele está nos dando a oportunidade de limpar nossas vestes, de lavar, de nos purificar, para então subir. Aleluia. E encontrar com o Senhor no Monte Santo do Senhor, na glória. Aleluia. Queridos, nós precisamos estar atentos. Olha para o teu irmão e diga assim: você está acordado? Tem certeza? Absoluta? Você está acordado? Nós precisamos estar acordados espiritualmente. Que eles não dá mais para dizer, mais para frente eu vou servir a Deus. Ai, olha, sabe, eu não senti de batizar. Você não vai sentir nunca que batismo é mandamento, você obedece. Eu não senti de ser dizimista. Você não vai sentir que ser dizimista é um mandamento. Ou você obedece ou você não obedece. Deus entende, é claro que Ele entende. Ele entende que eu não quero fazer o que a palavra dele diz. Então não tem desculpa. Você está entendendo? Ou eu sou fiel, ou eu sou fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da... Então não dá para dar uma... não dá para ser fiel só 99,9%? Não dá. Não tem jeito. Ou somos... ou não somos. Olha o teu irmão e diga assim: Deus tocou o chofar. E Deus permitiu que o povo subisse. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos ensinando nessa
festa. Nesse mover precioso da presença de Deus, está na hora de se purificar, está na hora de se limpar, está na hora de se lavar, está na hora de trocar as vestes se preciso for, para que Deus então venha nos ensinar qual é a sua verdadeira vontade. Queridos, não dá. Hoje veio uma imagem para mim, até eu mandei lá no grupo, eu achei maravilhoso. Uma noiva sentada no chão, de coturno, vocês viram lá? Escrito o que lá? Não dá para ser a noiva de Jesus e adulterar com o diabo. Mais ou menos assim, né? Tem um caso com o diabo. Dá? Então, ou você é de Jesus ou você não é nada dele. Não dá para ser meio termo. Então, nós precisamos, irmãos, aproveitar o tempo que nós estamos aqui na terra para nos purificar, como aquele povo purificou. Para que então eu possa ouvir a trombeta e saber que Jesus voltará a qualquer momento. Quando é que Deus desceu? No terceiro dia. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, Jesus desceu. Deus desceu, melhor dizendo. De manhã. Presta atenção no que Deus está falando. O terceiro dia pode até ser o começo do terceiro milênio, na manhã, no comecinho do terceiro milênio. Vamos ouvir. Isso que eu estou passando para você, querido, é um estudo que eu fui atrás, porque eu queria informações para abençoar a sua vida. E Deus encheu meu coração, que eu fiquei com o espírito tremendo. Não é algo que Deus falou comigo. Eu fui atrás. Eu não posso dizer, Deus falou comigo. É mentira. Eu fui atrás dessa informação, porque eu fui buscar o que realmente significa. Nós sabemos muito pouco das coisas realmente da Bíblia, o que ela significa. E Deus tem trazido revelações a homens e mulheres de Deus na face da terra, e nós não podemos ficar ignorantes. Olha, o teu irmão diz assim, não seja ignorante. No bom sentido, ignorante é aquele que desconhece alguma coisa. Nós não podemos ser ignorantes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente ignorante a respeito de medicina. Mas se você conversar comigo um pouquinho da Bíblia eu sei, e se você conversar um pouquinho sobre educação física eu sei. Foi o que eu aprendi. Você está entendendo? Então nós, muitas vezes, somos ignorantes a respeito de algo. E Deus não quer mais que o seu povo seja ignorante. Deus não quer mais que você fique ali, no leitinho. Acabou o tempo do leite. Acabou o tempo do leite. Eu só quero aquele leitinho porque eu não quero. Não, acabou. Ou você obedece, ou você obedece. Ou você é, ou você não é. E Deus está falando comigo e com você. E a Bíblia diz que Ele, o Senhor, quando Ele vier, muitos estarão esperando e outros não. Lembra da parábola das 10 virgens? 10 virgens. Umas eram prudentes, estavam esperando, tinham o seu azeite. Outras eram chamadas de tolas. Quando veio o noivo, as 5 prudentes entraram e o noivo fechou a porta. Chega lá as tolas, deixa a gente entrar. O noivo olha fazendo, quem são vocês? Eu não conheço vocês. E lança elas para fora. Escuta, quando a porta fechar, você quer estar de qual lado? Do lado de dentro ou do lado de fora? Entendeu? Então muitos estão esperando a volta de Jesus. Pastora, mas se ele vier daqui 10 mil anos, mas e se você morrer antes? Você tem que estar pronto para ir, entende? Então é isso. Nós temos que aguardar a vida de Jesus ou pela morte ou pelo arrebatamento. Nós precisamos estar prontos. Aquelas mulheres, as virgens, 5 entraram porque estavam atentas à chegada do noivo, que era o Senhor Jesus. As outras não, porque acharam que estavam servindo a Deus. Sabe o que significa 5 e 5? São os 5 ministérios da igreja. São 2 tipos de igreja. As que realmente são lavadas e remidas pelo Cordeiro e aqueles que só frequentam, mas não têm o compromisso com Deus. Então Jesus está voltando. Eu preciso ouvir a última trombeta. E quando ela tocar, eu preciso estar com a minha vida em ordem para subir quando o meu Senhor descer e me chamar
eu tenho que estar pronto para subir, encontrar com Ele nos ares, aonde será as bodas, o casamento com o noivo, porque nós que cremos no Senhor, somos a noiva de Cristo. Olha o teu irmão e diga assim, irmão, você está com o ouvido bem aberto? Tem certeza? Você tem certeza absoluta? Amém? Deus quer falar com cada um de nós. E isto é um memorial, é uma lembrança, é para ficarmos atentos. E Jesus voltará numa festa dessa. Sempre é no mês de setembro ou outubro. Deus mostra que isso é o quê? Um sinal. Existe uma palavra que para nós é pouco conhecida, que é presságio, mas que significa sinal. Esta festa é um sinal de que nós que cremos devemos estar atentos à volta daquele que foi. E ele disse, eu vou. Aleluia! Amém, queridos?